Bom dia! Estamos começando nosso Despertar com Deus nesta manhã de quinta-feira, numa semana muito especial para toda a cristandade, uma semana onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Amanhã, na sexta-feira, é comum chamarmos a sexta-feira de Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, onde as nossas mentes se voltam para o fato de que Jesus Cristo morreu, foi crucificado por causa de cada um de nós, pagando o preço dos nossos pecados. No domingo, ao terceiro dia, como diz a palavra de Deus, ele ressuscitou. Portanto, no programa de hoje, nessa quinta-feira, eu gostaria de tratar com você sobre os fatos que antecederam aquela sexta-feira onde Jesus fora crucificado e morto. Um fato muito importante aconteceu um dia antes de tudo isso estar diante da humanidade. Mas eu gostaria que você prestasse toda atenção agora, porque nós vamos, no início do nosso programa, nós vamos apresentar um testemunho de vida. Um testemunho que esta cruz, que esta morte, que esta ressurreição acabou fazendo na vida de uma pessoa. A morte, a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus trouxe vida, trouxe restauração, trouxe perdão dos pecados na vida de todo aquele que nele crê. E o testemunho que você vai assistir agora vai exatamente demonstrar como esta pessoa pôde, na sua experiência com Deus, ter uma nova motivação de vida e Jesus Cristo nascendo no seu coração e na sua história. Portanto, eu quero que você aguarde aí, porque nós vamos assistir ao testemunho e eu voltarei daqui a pouquinho refletindo num texto muito importante, que é o texto do primeiro dia que Jesus instituiu a ceia do Senhor. Aguarde e nós já voltaremos. Meu nome é João Carlos, tenho 36 anos de idade, moro no Rio do Ouro, sou um Gonçalo, sou gonçalense, venho de uma família de um lar cristão, a qual meu pai se encontra na posição de pastor, minha mãe diaconisa. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Então todos os cultos eu estava ali na igreja, cultuando ao Senhor Jesus com minha família nos primeiros bancos, era maravilhoso, eu era líder de jovem, Deus me usava grandemente. Até que um dia eu comecei a me enfraquecer dos caminhos do Senhor e não quis comunicar nada à minha família. Eu estava dentro da igreja, mas estava um sepulcro caiado, estava de aparência. Foi quando alguns amigos também que estavam fracos na igreja me fizeram um convite para poder curtir uma balada, uma noitada só, era só uma noite. Era tudo que o maligno queria e eu aceitei aquele convite. E ao invés de ir para a igreja, eu fui para a balada. Nessa balada, eu fumei pela primeira vez meu cigarro, o primeiro cigarro. E gostei. E bebi pela primeira vez também. Daí começou. Do cigarro, comecei a beber bebidas alcoólicas, cerveja. Da cerveja, eu conheci a maconha. Da maconha, eu conheci a cocaína. E fui me envolvendo com droga mais forte. Eu queria mais forte, mais forte. Já não era mais a mesma pessoa dentro de casa. Meus pais estavam perguntando por que eu não ia mais à igreja. Eu falei que eu não queria mais saber de igreja. Saí de casa, fui morar com uma pessoa, uma companheira, a qual eu fiquei 12 anos. E esses 12 anos eu comecei a beber muito, me drogar muito. Já não queria mais saber de trabalho, já queria levar bebida para o trabalho, drogas para o trabalho. E sempre tive dinheiro porque eu sempre trabalhei. Então quando você tem bens materiais, você tem muitos amigos, entre aspas. E eu era uma dessas pessoas. E quando eu chegava era festa, porque eu tinha dinheiro dentro na minha carteira. E dinheiro a qual era dinheiro de compromisso, mas eu gastava o dinheiro de compromisso, eu já não queria saber com nada, de nada, já não me importava com nada. Foi aonde que essa minha companheira me largou e eu vi que eu estava no fundo do poço. Aí eu conheci o crack. Todas as drogas são drogas, mas o crack veio para matar. Então eu conheci o crack, comecei a me drogar muito. Teve um dia que eu não aguentei. Eu me lembrei de quando eu estava na igreja, de quando eu buscava o Senhor, das maravilhas que Deus fazia na minha vida. Aí eu me lembrei, na minha angústia eu clamei ao Senhor e tu me respondeu. No ventre do abismo eu gritei e tu ouviu minha voz.
Naquele momento eu estava sentado na praia, muito drogado, tremendo, que há mais de dias que eu não me alimentava, porque a minha companheira tinha me botado para fora de casa. Então eu me lembrei da minha mãe. Aí eu corri para casa da minha mãe e do meu pai e pedi ajuda. E comecei a ficar lá e ele estava vendo que eu não estava dando. Foi aonde que eu falei: Senhor, dá um jeito na minha vida. E Deus deu um jeito na minha vida. O pastor conhecia Cristolândia, Rio, a qual eles me levaram para Cristolândia. E naquele dia eu ainda fui muito drogado para Cristolândia. Quando eu cheguei lá, eu vi uma fila de moradores de rua. Aquilo me deu nojo, porque eu nunca fiquei perto de moradores de rua, porque eu sempre tive do bom e do melhor dentro da minha casa. Então, quando eu cheguei lá, meu pai assinou o que tinha que assinar e desceu a escada, porque meu pai estava muito revoltado comigo. Minha mãe ficou lá em cima comigo e olhando para aquelas pessoas, naquela sexta-feira chuvosa, e mendigando um prato de comida. E eu falei: é aqui que eu vou ficar. Aí minha mãe falou: é aqui que você vai ficar, meu filho. Aí assinaram tudo, combinaram. Aí na hora de despedir, eu falei: cadê meu pai? E minha mãe falou: meu filho, seu pai não quer saber de você direito, ele está muito chateado, mas ele te ama. Lá fora ninguém mais quer saber de você. Todo mundo te abandonou, ninguém mais acredita em você, você perdeu seu caráter, sua dignidade. Falei: agora, mãe, o que vai ser de mim? Minha mãe, chorando naquela sexta-feira, meteu a mão no meu rosto e falou: meu filho, ninguém acredita em você, mas eu sou sua mãe, você saiu aqui de dentro de mim e eu te amo, eu acredito em você. E acredito que um dia você vai ser um pregador da palavra do Senhor. Virou as costas e desceu a escada. Lá embaixo da escada ela deu um tchau e falou: eu acredito em você. Daí eu, deitado no meio daqueles moradores, fui passando tempo. O período são de 9 meses na Cristolândia. Vai fazer 11 meses agora que eu estou na Cristolândia. Então minha mãe perguntou para mim: meu filho, já vai fazer 11 meses, está na hora de você voltar para casa. Eu falei: mãe, prepara minhas coisas aí que eu só volto para visitar, porque eu não consigo mais sair desse lugar. Porque Deus mudou a minha vida, mudou minha história, foi aqui e aqui que eu quero ficar. Hoje eu abraço os moradores de rua, cuido dos moradores de rua, porque eu sirvo, porque eu aprendi uma coisa: aquele que não vive para servir na obra de Deus não serve para viver, e Deus colocou esse amor no meu coração. Hoje eu sou um novo homem, uma nova criatura. E se você acha que seu filho, seu sobrinho, seu parente, seu ente querido não tem mais jeito, não desista, porque se você quer acreditar em milagre, olha para mim que agora eu estou falando com você. Jesus Cristo mudou a minha vida, mudou a minha história, quer mudar a sua também. Deus te abençoe. A cárie dentária é uma doença infecciosa que acomete muitas pessoas em todo o mundo. O seu tratamento, em geral, envolve desde uma simples restauração até a extração do dente. Por isso é importante destacar que a escovação adequada, 3 vezes por dia, o uso habitual do fio dental, o controle da dieta e a visita regular ao dentista são medidas preventivas capazes de impedir o seu aparecimento. Prevenir é melhor do que remediar. Não importa quando ou onde você nasceu. Não importa quem você é ou o que você faz. Toda a sua história depende deste dia. O dia em que o próprio Deus se entregou por você. O dia da salvação. E eu estava lá. Especial de Páscoa 2013, dia 31 de março, às 19h30, na Primeira Igreja Batista do Recreio, na Rua Helena Manela, 101. Participe!
Graças a Deus por tudo que acabamos de assistir, um testemunho de vida maravilhoso, espetacular, daquilo que o poder de Deus pôde fazer na vida de uma pessoa. Nós louvamos ao Senhor, porque o Deus de 2000 anos atrás é o mesmo Deus hoje e o será eternamente, diz a palavra de Deus. Mas agora, nesta quinta-feira, quando nós precedemos a todo este movimento cristão no mundo inteiro, um movimento que celebra e relembra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, eu quero ler e tratar com você, refletir com você sobre o episódio que antecedeu aquela sexta-feira da paixão de Cristo. O que aconteceu com os discípulos, o que aconteceu com o Senhor, qual foi a ordem que ele deu, as circunstâncias que cercaram Jesus Cristo, nosso Senhor, naqueles momentos terríveis que seriam os momentos da sua crucificação e da sua morte. Eu passo a ler agora o Evangelho de Lucas no capítulo 22, a partir do versículo de número 8. Vamos observar a história que temos aqui, a história em que o Senhor e os seus discípulos se preparam para um momento de comunhão e é instituída nesta hora a ceia do Senhor. Vejamos então. Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-vos a Páscoa para que a comamos. Perguntaram-lhe eles: Onde quereis que a preparemos? Respondeu-lhes: Quando entrardes na cidade, sair-vos-á ao encontro um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como lhes dissera, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa, antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice, e tendo dado graças, disse: Tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que desde agora não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Então eles começaram a perguntar entre si, qual deles o que ia fazer isso? Levantou-se também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Esta passagem de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 8, conta para nós exatamente no momento ou os momentos que antecederam a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. A festa da Páscoa era uma festa comum para os judeus, uma das festas mais importantes, onde Israel celebrava a saída, o êxodo do Egito. Por mais de 400 anos, Israel foi um povo escravizado no território egípcio. Mas através da liderança de Moisés, no poder de Deus, aquele povo saiu do Egito, passando pelo Mar Vermelho e venceu aquela escravidão. Deus então fez um memorial chamado a Páscoa. E agora a Páscoa era celebrada sempre pelos judeus. Todos os anos vinham para Jerusalém judeus de todos os lugares, porque era em Jerusalém, na cidade santa, que a Páscoa deveria ser
comida deveria ser partilhada entre todos os judeus. E é exatamente nesse contexto, nesta hora, em que nós vemos Jesus chamando Pedro e João, dois dos discípulos mais íntimos, e dá a eles uma ordem. Vão até a casa de uma pessoa, a tal lugar, e neste lugar, neste endereço, vocês encontrarão o dono da casa e vocês vão perguntar o lugar onde ele pode ceder para que nós possamos preparar a Páscoa. É claro que o Espírito de Deus já havia atuado, o Senhor já havia trabalhado na mente do proprietário daquela casa para que tudo isso acontecesse. Pedro e João então foram até lá. O homem lhes apontou o aposento mobiliado, onde eles sentariam para comer a Páscoa, para celebrar a Páscoa. Naquela noite, quando eles estavam então reunidos ali, os 12 discípulos e mais a presença do Senhor Jesus Cristo, ele começa a falar que aquela seria a sua última Páscoa. Começa a ter um discurso de despedida. Mas agora vai acontecer, meu querido telespectador, algo extraordinário e maravilhoso. A Bíblia diz e mostra que neste momento Jesus Cristo institui a ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi instituída por Cristo, não por qualquer igreja cristã, nenhum sacerdote, nenhum pastor, nenhum padre, mas foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que ele então tomou o pão e deu graças e disse: aqui está o meu corpo. A ceia, como diz o apóstolo Paulo, é um memorial. O que Cristo estava fazendo era demonstrar o pão que simbolizava o seu corpo. Corpo que seria dilacerado na cruz, corpo que seria sacrificado, maltratado, corpo que seria escarnecido. Jesus então está dizendo: todas as vezes que vocês comerem este pão, vocês vão anunciar a minha morte. Vocês vão demonstrar que eu morri, que eu fui sacrificado por causa da humanidade. O corpo de Cristo estava simbolizado naquele pão que Jesus estava agora partindo e dando para que cada discípulo pudesse comer. A Bíblia diz ainda que em seguida ele toma um cálice de vinho. O vinho era, na verdade, o fruto da videira. O vinho simbolizava então, em memória, o sangue do Senhor. O sangue que seria vertido na cruz do Calvário, no sacrifício da crucificação. O sangue que iria jorrar do corpo de Jesus, simbolizando exatamente que ele deu o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Lembre-se, naquela época, para que um pecado fosse perdoado, havia um ritual em que se sacrificava um animal, um cordeiro sem mancha, sem mácula, para que pudesse haver expiação pelo pecado das pessoas. Um dia Deus prometeu: eu enviarei um cordeiro suficiente, que não mais fará com que vocês façam, não necessitem mais de sacrificar os animais. Foi por isso que quando João Batista viu a Jesus Cristo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o sangue de Jesus é exatamente a expiação pelo nosso pecado. Nós deveríamos estar ali naquela cruz. Aquela cruz seria para nós, pecadores, que nos afastamos de Deus, que desprezamos a Deus, que não obedecemos a Deus. Ah, minha gente, meu querido telespectador, o homem está longe de Deus. A maldade que vemos na sociedade, nas mídias sociais, na internet, que vemos na televisão, nas notícias do rádio, evidenciam a distância do homem do seu Criador, evidenciam o seu pecado. E como que este homem pode se aproximar de novo, crendo em Jesus, crendo que Jesus pagou a conta, pagou a dívida, purificou você e a mim dos nossos pecados. Eu quero que você não saia daí. Nós estamos refletindo nesse texto. Eu voltarei já já na continuidade da história em que Jesus está instituindo a ceia momentos antes da sua crucificação e da sua morte. Eu volto já.
A cárie dentária é uma doença infecciosa que acomete muitas pessoas em todo o mundo. O seu tratamento, em geral, envolve desde uma simples restauração até a extração do dente. Por isso é importante destacar que a escovação adequada, 3 vezes por dia, o uso habitual do fio dental, o controle da dieta e a visita regular ao dentista são medidas preventivas capazes de impedir o seu aparecimento. Prevenir é melhor do que remediar. Não importa quando ou onde você nasceu. Não importa quem você é ou o que você faz. Toda a sua história depende deste dia. O dia em que o próprio Deus se entregou por você. O dia da salvação. E eu estava lá. Especial de Páscoa 2013, dia 31 de março, às 19h30, na Primeira Igreja Batista do Recreio, na Rua Helena Manela, 101. Participe! Esse texto de Lucas 22, a partir do versículo 8, conta-nos então a história que antecedeu o aprisionamento e a crucificação de Jesus. É maravilhoso observar que naquele momento foi instituída, como diz Paulo, uma nova Páscoa. Se a Páscoa dos judeus celebrava a libertação de Israel do cativeiro egípcio, a Páscoa cristã celebra a libertação de cada um de nós do poder e das garras dos nossos pecados. Porque Jesus morreu por nós. Aquele foi o momento tão especial, quando ele então institui a ceia e ele diz assim: façam sempre isso em memória de mim. A ceia é um memorial e é por isso que as igrejas cristãs em todo o mundo sempre estão praticando a ceia para se lembrarem da morte e do sacrifício vicário de Cristo. Naquela noite também, nós observamos que ali o traidor foi apontado. Jesus já sabia que Judas iria traí-lo, entregando a ele aos soldados romanos, fazendo com que aqueles soldados o capturassem momentos depois no jardim do Getsêmani. Portanto, meu querido amigo, irmão, você que me assiste agora, a história de Lucas 22 é extraordinária. São momentos que antecedem a crucificação e a morte do Senhor. Uma morte que nos deixa chocados pela sua brutalidade, pela forma como ela aconteceu. Dizem os especialistas médicos estudiosos que a morte de cruz, praticada pelo Império Romano, naquela época, cerca de 2.000 pessoas já haviam sido crucificadas por Roma. Aquela morte, certamente, é uma das mortes mais dolorosas para o corpo humano.
provocando câimbras, asfixia e uma série de outras considerações no corpo quando uma pessoa é colocada em posição de crucificação. Jesus então é crucificado um dia depois, momentos depois ao episódio que acabamos de ler. E tudo isso, meu querido telespectador, por minha causa e por sua causa. O Deus se encarnou em Cristo e veio pagar os nossos pecados. Que você possa crer nele, que você possa entregar sua vida, que você possa confiar nele. Não há uma vida sem Jesus. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Eu não sei onde você está, como você está agora. Se você está deprimido, triste, num presídio, não importa. Vou clamar a Deus por sua vida. Vamos orar? Pai de amor, abençoa estes que me ouvem, que me veem, que a tua graça esteja com eles. Ó Deus, o Senhor, que ressuscitou a Jesus Cristo, ressuscita a alma, a vida dessas pessoas. Dá-lhes alegria, dá-lhes paz, dá-lhes esperança, Senhor, para que elas possam ver a luz, ver a graça do Senhor. Que o Cristo que morreu por nós possa entrar no coração delas, limpar dos seus pecados e que sejam novas criaturas. Ó Deus, abençoa os enfermos, aqueles que sofrem, que estão pelas ruas, nos presídios. Ó Deus, tantos que nos ouvem e veem agora. Dê graças a essas pessoas, Senhor. Abençoa a essas vidas. Eu te suplico, eu oro em nome de Jesus, agradecendo pela morte de Jesus no nosso lugar, no meu lugar. Por ele, amém. Eu quero agradecer de coração a sua audiência. Deus tem nos abençoado tanto e convidar você, porque hoje nós temos culto na Primeira Igreja Batista do Recreio, na Rua Helena Manela 101. E convidar você para o próximo domingo estar conosco em um dos nossos cultos. Às 10h15 pela manhã, às 17h30 no final da tarde e às 19h30, quando teremos um belíssimo musical sobre a Páscoa. Algo fantástico. Atores, representação, música, você não pode perder. Venha ouvir essa mensagem dramatizada e cantada. Eu quero dizer a você que você e sua família serão muito bem-vindos. Deus te abençoe e amanhã estaremos aqui para mais um Despertar com Deus. Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco.